Além das decisões judiciais sobre milhares de ações, o juiz também deve desempenhar funções de administrador. De quem é a responsabilidade pela administração dos fóruns e das comarcas? Como lidar com a gestão de recursos humanos, recursos orçamentários e também de processos? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Marco Antônio Feital Leite, que é juiz auxiliar da Corregedoria e diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 18 anos e já passou por 3 comarcas, Miriaí, Muriaé e Belo Horizonte, onde está há 5 anos, além de ter servido em várias outras comarcas. Doutor Feital, obrigado pela participação aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Teremos também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Marco Antônio, por que a administração da justiça foi por muito tempo relegada aí a um segundo plano, no Brasil especialmente? Em verdade, Orion, nós herdamos uma estrutura diretiva burocratizada, ortodoxa, de cadeia comando-controle, preocupada mais com a conformidade normativa, legislativa, do que com os resultados, né? Isso não só no judiciário, isso nas organizações públicas em geral. E hoje há necessidade, o cidadão reclama por um serviço público mais eficiente. Então o judiciário começou a repensar os seus processos, o seu modelo de gestão, principalmente com a entrada no cenário do Conselho Nacional de Justiça, né, que tem justamente levado aos tribunais uma experiência de uma gestão mais moderna. Sim. Isso tem alguma relação com essa explosão de ações no país? Hoje temos 93 milhões de processos tramitando na Justiça, uns 5 milhões em Minas Gerais. Não tenha dúvida que a Constituição de 88 ela provocou essa explosão de demandas. Mas o Francisco Carnelucci, já no meados do século passado, ele dizia que a litigiosidade e a criminalidade são fenômenos sociais indubitavelmente afins, cuja causa profunda residiria na ausência de moralidade. Então, o que a gente precisa para conter um pouquinho essa explosão de demandas, educar melhor o nosso povo, né? A gente precisa formar melhor os nossos cidadãos, cônscios de seus direitos, mas principalmente seus deveres. Mas no tocante ao papel, então, do magistrado, qual que é a contribuição que o Conselho Nacional de Justiça trouxe a essa questão da gestão e da administração da Justiça? Ele trouxe novas metodologias de gestão, né? Hoje a gente trabalha com a governança pública relacional mais orientada para os resultados. Isso tem influenciado naturalmente a ação dos juízes, mais preocupados hoje com a entrega de valor. Não é simplesmente em proferir uma sentença, porque muitas vezes você profere uma sentença, mas não pacifica o conflito de interesse. E digo mais, às vezes essa sentença ela não consegue representar ou assegurar o resultado útil daquele processo. Então há digamos assim, um divórcio entre aquilo realmente que a gente almeja enquanto valor, que é a justiça, que é a paz social, e com o nosso serviço, né, que é aquilo que a gente realmente realiza em termos de prestação judicional. Ou seja, o juiz não pode ficar mais só no seu gabinete, tem que circular pelo fórum, os cartórios. Não, tem que ouvir, tem que dar vez e voz ao cidadão. Hoje nós temos outras modalidades de jurisdição, nós temos aí a mediação, a conciliação, e a solução hoje, ela não é imposta muitas vezes pelo juiz, ela é negociada. As partes hoje também participam dessa solução, constroem junto com o juiz essa sentença. Aí pacifica e melhora o conflito entre as partes, né? São modelos alternativos de justiça que diminui essa interferência do juiz, do Estado sobre a vida das pessoas. Não tenha dúvida nenhuma, não tenha dúvida nenhuma. E traz o cidadão, é o que eu falo, o cidadão deixou de ser um mero coadjuvante. Hoje ele é partícipe desse processo. Ele sabe o que ele quer também, né? Justo. O senhor, falamos daqui a pouco, o senhor é diretor do Foro, né? Da Comarca de Belo Horizonte. Isso. E tem a questão fórum. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Na verdade, o foro é o lugar onde a justiça é prestada. Via de regra limitada por uma circunscrição territorial, que a gente chama de comarca, né? E sob a jurisdição de um ou mais juízes. Tem uma estrutura que é composta dos juízes, dos auxiliares, dos serviços notariais e de registro. E o fórum é a sede, é o edifício sede da justiça na comarca. E hoje você tem que gerenciar, como esse diretor, gerenciar toda essa máquina, esse funcionamento para levar a justiça ao cidadão. Lógico, tem toda uma estrutura por trás da distribuição da justiça.
E o diretor do foro, que é um juiz designado pelo corregedor, para exercer de modo permanente, durante um período de 2 anos, é admitida até uma recondução, essas atividades de orientação, fiscalização disciplinares e também suprir essa estrutura material, justamente. É isso que a gente faz, e com muita dificuldade. Né? Doutor Marco Antônio, antes que a gente entre na discussão propriamente dita dos grandes desafios da administração judiciária, o senhor comentou há pouco sobre o perfil do juiz. O juiz é muito rigoroso, muito cumpridor das leis. Ele não admite errar. Nós temos essa dificuldade, né? Eu já na escola judicial tive a oportunidade esse ano de participar de um curso, né, do Vitaliciar, e levei para os colegas essa preocupação, né, que o juiz é humano, o juiz tem direito realmente de errar. E nós temos aí os tribunais justamente para corrigir eventual falha que o juiz possa cometer. Mas existe aquela aura realmente de perfeição, e isso acaba comprometendo o juiz, e muitas às vezes até adoecem. E eu acho estranho quando o juiz fala assim, eu não tenho sentença reformada, eu nunca tive uma sentença reformada. A impressão que eu tenho é que esse juiz não trabalhou, porque todo mundo que trabalha está sujeito ao erro e, naturalmente, todo juiz pode um dia responder por um mandado de segurança, um habeas corpus, né? Sujeito realmente seria humanizar o juiz, ele é igual às pessoas que ele julga também. Né? Ele está sujeito ao erro também. Né? Isso não diminui, naturalmente, a importância da figura humana do juiz. Pelo contrário, até valoriza. E a importância social que ele tem, né? Exatamente. Bom, doutor Marco Antônio, eu vou fazer um intervalo, eu gostaria que no próximo bloco, então, o senhor falasse para a gente sobre a importância, os desafios dessa gestão judiciária no ano de 2014. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a responsabilidade da gestão judiciária, a administração dos fóruns e das comarcas. Nosso entrevistado é o juiz Marco Antônio Feital Leite, que é diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte e também juiz auxiliar da Corregedoria. Doutor Marco Antônio Feital, no bloco anterior deixou uma questão para o senhor a respeito dos desafios da administração judiciária. Como resolver a alta carga processual e quais são os outros desafios além desse? Eu acho que o mais importante, Orion, é nós nos atentarmos para superar esse modelo burocrático, né, fragmentado, essa cadeia de comando e controle, orientada pela conformidade normativa, para a governança pública relacional, sistemática, orientada pelo resultado. Eu acho que somente assim o judiciário vai provar ou demonstrar ser viável, operacional e administrativamente viável, né? Legitimado politicamente. O que vem a ser o legitimado politicamente? Na verdade, para que o cidadão possa respeitar o judiciário, porque hoje é o seguinte, se a gente presta um serviço de qualidade ruim, digamos assim, pouco eficiente, né, ou eficaz, a gente não consegue, inclusive, atrair sequer investimento e muito menos conquistar o respeito da população e do cidadão em geral. Então, para que o judiciário possa realmente conquistar esse respeito, possa provar que é viável administrativamente, ele precisa melhorar seus resultados. E essa situação de melhorar os investimentos depende da interlocução boa com a sociedade e também com os outros poderes. Não tenha dúvida, mas internamente nós precisamos melhorar os nossos processos, né? Nós precisamos demonstrar, digamos assim, é o que eu disse, mais eficiência, mais eficácia, mais efetividade. De quem que é essa responsabilidade? É sempre do juiz ou seria contratar um técnico especializado em gestão? Não.
Então, a gestão é importante que existam os técnicos para orientar, para estabelecer um planejamento estratégico, um plano de ação. Agora, também não basta, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, ele tem um plano estratégico. Agora, a dificuldade que a gente tem é justamente colocar esse plano estratégico em execução. Por quê? Há dificuldade no alinhamento. Hoje nós temos, por exemplo, no Tribunal de Justiça, duas classes de servidores de segunda e servidores de primeira. Nós temos uma dissensão entre magistrados e servidores, seja no tratamento da questão de remuneração, e isso tudo dificulta o alinhamento estratégico. Quer dizer, há necessidade de unificação, né? A gente está passando, por exemplo, agora por um processo eleitoral. Muita gente acha que as eleições presidenciais diretas iriam contribuir. Outros pensam que isso pode trazer alguma dificuldade. Você está se referindo à eleição do próprio comando da direção do Tribunal de Justiça. E não tenha dúvida nenhuma que essa participação, seja ela dos magistrados, juízes de primeira instância, também dos servidores, que eu acho que a gente poderia até ampliar isso, ela traz uma sensação de pertencimento. Né? Eu naturalmente, eu me sinto valorizado enquanto magistrado, envolvido, decisões. Justamente. Você tem que caminhar para uma gestão participativa. Né? Então, mas eu estou falando de servidores participarem também, né? Também, não tem dúvida. Nem os juízes de primeiro grau ainda conseguem participar dessa decisão. Não, hoje não. Nós conseguimos ampliar aí o quadro dos desembargadores elegíveis, né? Hoje qualquer desembargador, mesmo mais recém-possado, pode participar, né? Pode concorrer ao cargo. Mas a participação dos juízes, principalmente juízes aí de primeiro grau, né, os magistrados de primeiro grau, na eleição ainda não foi conquistada. Isso é uma luta nossa. Seria importante, porque os juízes estão nenhuma. Na ponta do atendimento. Não, né? Não tenha dúvida nenhuma. É o que eu falei com você. Isso ajuda no alinhamento da organização, da estratégia organizacional, traz essa sensação de pertencimento, né? E também atrai, digamos assim, a corresponsabilidade nos destinos da administração da justiça. Na definição do orçamento, propriamente não tenha dito, dúvida, né? Tudo. Eu acho que nós estamos vivendo, Orion, um momento de crise, uma crise aguda. Então, nesse momento, nós não podemos prescindir do apoio, da inteligência, do engenho de ninguém. Nós temos magistrados de primeiro grau, servidores, muito bem capacitados e que poderiam dar uma colaboração, uma contribuição maior para os destinos da justiça. Uma palavra da moda seria compartilhar. Isso, é o sistema de cogestão, né? Agora, o que eu falei, não basta a eleição por si só. Exatamente. Há necessidade de criar uma estrutura realmente democrática que permita essa participação. Além desse aspecto político de democratização que você se referiu sobre a eleição e a participação, a questão técnica da gestão. O magistrado, o juiz, os próprios servidores provavelmente não têm essa preparação, essa capacitação em administração. O senhor acha que seria interessante incluir, promover cursos mais periodicamente? Não tem dúvida. Eu estou participando, até a Escola Judicial que me permitiu, de um curso de gestão nas organizações públicas pela Fundação Dom Cabral. Quer dizer, é o mínimo que eu poderia, enquanto diretor do foro, fazer para poder, digamos assim, melhorar o meu desempenho, né, no exercício dessa função. E penso que esse digamos assim, é uma necessidade hoje, né? É um desafio que nós temos, né? Superar as nossas dificuldades na gestão da coisa pública, e quanto melhor preparado estiver o servidor e o magistrado, melhor é para o cidadão. E eu acho que esse pensamento é compartilhado pela maioria dos desembargadores, maioria dos magistrados? Não tenho dúvida. Nós temos, de fato, no tribunal, alguns setores acomodados, mas eu acredito que a maioria tem um pensamento moderno, sente a necessidade de mudanças, né? E se sente cobrado internamente por isso, né? É uma questão realmente de... E nessa avaliação do senhor, a boa gestão, ela depende de práticas inovadoras, tecnologia, ou realmente aí faltaria um planejamento estratégico, por exemplo? Não, tem que ter o planejamento estratégico, eu já te disse. O tribunal até tem um plano estratégico, a questão é da execução desse plano. E por aí passa a questão da gestão do documental, né? Gestão de bens apreendidos. Porque o que a gente percebe hoje, que a nossa... Por exemplo, eu não sei se você teve a oportunidade de ler a revista Veja dessa última semana, ela trouxe uma preocupação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem lá 83 milhões de documentos e não sabe o que fazer com aquilo, tá entendendo? Quer dizer, você paga caro, você tem que ter toda uma estrutura de arquivo, e dos bens apreendidos também uma gestão equivocada. Hoje a gente apreende uma quantidade enorme de bens e simplesmente ele fica ali dentro de um determinado espaço se deteriorando. Né? Você pega uma televisão, daí uns 3 meses, ela virou caixa de cupim, perdeu completamente o valor agregado a ela.
Então nós temos que mudar essa lógica, sabe? Hoje eu penso o seguinte, nós temos que procurar priorizar a alienação antecipada desses bens e administrar esses recursos. Fica muito melhor até para quem foi desapossado desse bem, para amanhã recuperar, né? Eu acho que é preferível ele recuperar o valor econômico daquele bem do que o próprio bem já todo deteriorado. Então são equívocos que realmente que a gente vem experimentando durante a gestão da coisa pública e que precisa ser melhorado, né? Ok. Doutor Marco Antônio Feital, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria então que no próximo bloco o senhor discutisse com a gente um pouco mais sobre essa questão, se há realmente um modelo de gestão judiciária e o que os juízes das pequenas comarcas, médias comarcas, devem fazer quando eles não têm com quem dividir essa responsabilidade. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo a responsabilidade sobre a gestão judiciária. O nosso entrevistado é o diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte e juiz auxiliar da Corregedoria, Marco Antônio Feital Leite. Doutor Marco Antônio Feital, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da possibilidade de se estabelecer um modelo de gestão judiciária e uma recomendação que o senhor daria para aqueles juízes que, nas pequenas comarcas, eles são responsáveis pelas atividades judicantes e também administrativas. Isso é possível e o tribunal tem se esforçado, naturalmente, em alcançar essa estratégia, em colocar em prática essa estratégia, esse plano de ação. Nós temos muitas dificuldades, né? Nós temos a dificuldade de material, de gestão de pessoas. O nosso quadro de pessoal é o mesmo de 20 anos atrás. Nós temos um alto índice de absenteísmo, doença ou de faltas ao trabalho por razões de doença, até justamente por essa deficiência estrutural. Isso provoca, né? Se a gente presta um serviço ruim, eu digo, adoece todo mundo, né? Todo o ambiente adoece. Adoece o advogado, adoece a parte que não vê a pretensão dela atendida a tempo e modo, adoece o servidor, porque é aquele que está ali no balcão de secretaria, muitas vezes ouvindo todos os impropérios contra esse mau funcionamento do serviço judiciário, adoece o magistrado, que a despeito de todo o seu esforço, e o CNJ pode comprovar isso, nós estamos produzindo mais, sendo mais produtivos, mas a gente não vê uma solução para esse problema. Então, o interior, principalmente, é mais sacrificado que a capital, não tenho dúvida disso, né? E a dificuldade de implantação desse plano estratégico é justamente essa, é você chegar até o interior, o juiz lá com maior dificuldade de melhorar a sua estrutura realmente de pessoal, melhorar essa estrutura de mobiliária, às vezes o próprio fórum. Agora, em termos de orientação, a Corregedoria está à disposição dos juízes, inclusive aqueles lá do interior, nós temos juízes responsáveis pelas gerências de fiscalização, e dentre as atribuições da Corregedoria está também a de orientação. Então, nós estamos aí à disposição dos colegas do interior. Eu mesmo recebo muitas consultas, muitos telefonemas de colegas do interior me indagando sobre isso, me pedindo auxílio, né, na tentativa de, muitas vezes, afastar os obstáculos para a boa prestação. E a realidade está sempre em mutação, sempre em transformação. Nós temos hoje a tecnologia, o processo eletrônico. De que forma que isso pode ajudar a alavancar uma mudança sistemática? Oriol, a minha esperança, né, eu digo porque eu já tenho 18 anos de magistratura, 52 anos de idade, e a despeito de estar, digamos assim, alcançando a idade madura, eu sonho em legar aos meus filhos um judiciário mais democrático, mais republicano, e, sobretudo, mais eficiente. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça resolveu apostar no processo judicial eletrônico. Então, também a minha aposta, não simplesmente pela alteração do modelo de jurisdição, do meio físico para o meio eletrônico, mas é que ele vai forçar uma mudança de paradigma, né? Nós vamos ter que reformar o nosso modelo mental, uma outra cultura, porque até hoje as escolas de direito,
elas formam o advogado para o litígio, né? Hoje a gente tem que mudar essa concepção, tem que ser a mediação. O advogado, às vezes, ele tem dificuldade até de valorizar a advocacia administrativa. Você pode olhar na tabela do AB que o valor dos honorários é muito menor quando ele, por exemplo, ele entra com ação, ele contesta uma ação, ele entra com recurso. Então, nós temos que mudar essa lógica. Agora, a questão dessa gestão, o senhor citou há pouco a questão de São Paulo, que teve uma mudança também, semelhante ao que está acontecendo aqui em Minas Gerais, em que surgiu a expressão do home office, que é a capacidade de trabalhar em casa, né, à distância, como servidor e magistrado. Você acha que podemos chegar a esse ponto? Não tenha dúvida, vamos chegar a esse ponto, né? O processo judicial eletrônico vai permitir ao juiz que ele trabalhe em casa, né? O próprio servidor, muitas vezes, né? Isso Orion, vai ser realmente assim, uma mudança radical, uma revolução realmente no judiciário que o processo judicial eletrônico vai permitir. A questão de recurso e investimento, nós falamos há pouco aqui também, da importância da interlocução com outros poderes. O senhor acha que é mais importante aumentar os recursos ou melhorar a gestão desses recursos e buscando e alcançando aquela prometida autonomia administrativa orçamentária dos tribunais? Nós precisamos de maiores investimentos, eu não tenho dúvida disso, mas precisamos também melhorar a gestão dos nossos recursos. Mas os recursos, às vezes, digamos assim, não são suficientes, mas muitas vezes são mal administrados. Nesse caso que você falou, planejamento estratégico, que é fundamental para evitar o desperdício, né? Não tenha dúvida. Eu digo aos colegas, e faço isso com muita tranquilidade, que o que a gente experimenta hoje na verdade, é fruto de anos e anos de desgoverno, de má gestão da coisa pública. Geral, de forma geral. De forma geral, não é só no judiciário. Nós temos problemas na saúde pública, nós temos problema na segurança pública, nós temos problema na educação, e o Estado está em permanente, como você mesmo disse, transformação e formação. Uma obra inacabada, né? Uma obra inacabada. Vou interromper rapidamente a nossa entrevista para o senhor fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Orion, eu trouxe aqui como indicação bibliográfica um livro muito interessante, chama Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Eu levei esse livro, inclusive, aos colegas no curso vitaliciário, aos magistrados mais novos, e a minha preocupação é justamente demonstrar a importância da figura humana do magistrado e do fato dele poder ser imperfeito, admitir essa sua imperfeição. Quando a gente passa no concurso, geralmente você tem aquela aura realmente que é suprassumo, né, de sabedoria, tudo que de fato é um concurso realmente muito rigoroso. Então os juízes saem da escola judicial com essa aura realmente que não pode errar, não pode... E esse livro desmitifica, digamos assim, essa coisa da perfeição e traz, digamos assim, mais conforto para o juiz no exercício da sua atividade judicial. Não é importante só o saber jurídico, né? Não tenha dúvida nenhuma. Eu digo essa questão da importância, da valorização da figura humana, não só do magistrado, mas também do servidor. E eu digo para você que as vezes em que eu me senti mais confortável na condição de julgador foi quando eu afastei o rigor da norma para fazer justiça. Eu falei, graças a Deus que existe a figura humana do juiz, porque um computador faria muito melhor do que eu simplesmente na adequação do fato ao tipo, por exemplo. Sem dúvida, né? Voltando à questão da democratização, pela qual está passando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já passou de São Paulo também, o senhor acha que essa concorrência de ampliar o número de candidaturas, com todos os desembargadores podendo participar do processo eleitoral, isso pode trazer influência positiva para a gestão, buscando mais projetos diferentes, por exemplo? Não tenho dúvida nenhuma. Eu acredito, inclusive, que isso pode fazer com que aqueles com maior aptidão, digamos assim, para a gestão, né, os mais vocacionados, né, para administrar a máquina pública, possam concorrer. Então, essa ampliação ela é positiva, né? A gente tem algum contratempo aí, mas eu acho muito importante você ampliar esse quadro e permitir que aquele que se julgue realmente habilitado a esse grande desafio, que é essa transição que nós estamos vivendo aí de modelo de gestão, né, de modelo realmente de administração de justiça, possa ser vencido.
melhor qualificado. Uma outra novidade também que surgiu recentemente no Tribunal de Justiça foi a criação da ouvidoria. O senhor acha que isso trouxe novidades, aproxima o cidadão do judiciário, torna o nosso serviço mais transparente. Isso é muito importante. Para melhorar o acesso à Não justiça. tenha dúvida, melhorar inclusive a imagem do próprio judiciário. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Marco Antônio Feital Leite, que é diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte e juiz auxiliar da Corregedoria. Discutimos aí sobre a responsabilidade e os desafios da gestão judiciária. Doutor Marco Antônio Feital, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.